Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos muito felizes de estar aqui com você de novo. Fala aí, Vivi. Eu estou sempre empolgada de estar aqui com vocês, conversando. Foi uma semana incrível, né? Amém. Glória a Deus. E você vai amar o assunto que nós vamos trazer hoje. Nós vamos falar sobre identidade. E agora? Ok, mas identidade, como assim? A gente vai falar o quê? Quantas de nós, em algum momento da nossa vida, a gente fica tão perdida? Não sabemos quem somos. Ficamos confusas a respeito do qual é o nosso propósito, o que Deus tem para nós. Às vezes você vem de um momento tão estressante da sua vida, você abriu mão de tantas coisas, de repente você não sabe nem mais o que você gosta. Isso acontece. Verdade. Sim. Mas antes da gente começar esse assunto, eu vou pedir para você ir lá e dar o seu joinha lá, o seu curte esse vídeo, dá o seu like. E já compartilha, compartilha. Com as suas amigas, porque esse assunto fala muito com nós mulheres, né? Então compartilha com a sua amiga, com a sua vizinha, com a sua tia, com a prima. Vai lá, já coloca no grupo da família lá no WhatsApp, olha, coloca, você tem que ouvir sobre isso. E nós vamos, né, nesse dia, trazer algo especial da parte de Deus. Que o Senhor nos abençoe, né? Que essa palavra chegue para quem está precisando ouvir. Amém, certo? Amém. E aí, Minha fala, amiga, Vivi, me conta, compartilha a bênção conosco. Identidade é um assunto muito extenso, muito né? extenso. Então, hoje a gente realmente não tem como vamos falar só um pouquinho, sobre né, tudo. A gente vamos pegar assim 2 pontos, né, sobre essa identidade. Primeiro, eu acho que a gente poderia abordar hoje falando sobre a identidade em Cristo. Quem nós somos a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A gente tem ali uma mudança na nossa vida. Tem que haver. Porque se não existe mudança de percurso, né, de rumo, alguma coisa está errada. Sim. Tá certo? Então, essa identidade em Cristo, quem nós somos. Né? Um outro assunto que, quando eu estava meditando sobre isso vai trazer como referência muitas mulheres que vivem fora do Brasil. Né? Que é a questão, o quanto a gente perde da nossa identidade quando a gente vai para um outro país. E a gente fica um tempo para se achar, né? Então, processando, né, Vivi? Processando. Então, esse é o assunto hoje. Se descobrindo, se redescobrindo. Se descobrindo, né? Então tá, a gente chega num lugar, muitas vezes não falamos a língua, e até quem pensa que estudou 1000 anos de inglês vai chegar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Ai, não, eu sempre estudei inglês. Você vai até falar, se comunicar, mas às vezes a pronúncia, palavras que são usadas, assim, que são... Como em São Paulo, gente, eu sou de São Paulo. Quanta gíria que tem, né? Então pensa um estrangeiro em São Paulo aprendendo português e a gente toda hora muda a mesma palavra por uma coisa completamente diferente, né? Então acontece isso aqui. Então, cultura, né, Vivi? A cultura, quanto isso influencia. Isso dá um choque. Dá um choque, né? Mas é um assunto bem vasto falando dessa identidade e trazendo para nós mulheres cristãs, né? Também. Não só... isso interfere com todas. Eu falei mulheres cristãs, mas é todo mundo que vem, que muda para um outro país, vai sofrer essa crise de identidade. E a gente é muito atacado na nossa identidade, né? Porque o inimigo sabe que se ele mexer com a nossa identidade, tudo fica fora do lugar e a gente não vive o propósito que Deus tem para nós, né? Essa é a chave, Lélia. Você trouxe o ponto. Quando nós não sabemos quem somos, nós não sabemos para onde queremos ir. Não é sério isso? Quando você não sabe quem você não sabe para onde você quer ir. Né? Então, o primeiro ponto é que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Então, quem somos e aí sim a gente vai começar a entender o nosso propósito. Porque às vezes a pessoa quer viver viver vários sonhos, propósitos, mas não sabe nem quem você realmente é, né? A gente precisa se descobrir em Deus. E é muito isso mesmo, né? Às vezes você fala, não, eu vou fazer isso. Agora, não é. Aí eu vou fazer. Então a pessoa fica atirando para vários lados, porque ela não sabe quem ela é, ela não tem um alvo que está direcionado por Deus, né? Ela está perdida, né?
Mas trazendo então para a palavra, que a gente sempre traz uma palavra com relação ao assunto que a gente está conversando, né? Então, trazendo aqui, olha aqui, está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, tudo muda, né? Você vai forjar agora a sua identidade em Deus. Em Deus. Em Cristo. Quem você é, né? E todas aquelas habilidades, qualidades que você tem. Eu falo bem. Eu sei cantar. Eu sou uma boa administradora. Eu tenho um talento, sei lá, no esporte. Eu sou boa com culinária. Eu sou... Enfim, todas as habilidades que você sempre teve, agora elas serão usadas para a honra e glória do Senhor. Para o reino, né? E o diabo, Vivi, ele sempre tenta trabalhar, destruir a nossa identidade, porque quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente avança, mas quando a gente não sabe, a gente fica paralisado, né? Por muitos anos da minha vida, por eu não saber o que eu sou em Deus, o inimigo me paralisou. Uau. E hoje eu estou aqui porque hoje eu conheço as Escrituras, né? Eu encontrei o Senhor me encontrou, e hoje eu sei quem eu sou em Deus. Então, às vezes a gente vai levar pedrada, as pessoas vão dizer, você não fala bem, ou você não é assim, assado. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente vive aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nossa, você pegou num ponto, que é o que faz muitas mulheres realmente ficarem perdidas com a sua identidade, é justamente quando elas não ouvem a voz de Deus, não conhecem a Escritura que a liberta, né? Então, eu fui feita com uma qualidade assim, que Deus me desenhou com detalhes, como foi você. E não importa a crítica que aquele fizer, né? Eu tenho confiança, eu tenho convicção, eu sei quem eu sou, e eu sigo adiante porque eu sei que Deus, né, estabeleceu para mim que eu vou fazer isso. Isso, eu fui criada com um propósito. Eu posso compartilhar um versículo, Com Vivi? certeza, vamos lá. Que diz assim, ó. Está em Salmos, capítulo 139, dos versículos 14 ao 17. Você sabe que eu preciso de óculos, né? Quem não? Quem não? Então diz assim, eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Você sabia disso? Deus te criou maravilhosamente bem. Que lindo. Olha isso. Aí diz assim, maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece muito bem. Minha matéria não foi escondida diante de ti quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita. Quando a gente ainda, tem outro versículo que fala, quando eu era uma substância informe, Deus já estava... Quer dizer, estava ali só sendo... Era aquela sementinha no ventre, né? Preparando cada detalhe. Eu já até falei sobre um louvor, né? Cada detalhe é um toque de amor. A gente foi feita maravilhosamente bem. Perfeita. Cada um perfeitos, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua personalidade, né? E às vezes as pessoas querem colocar um carimbo que você só vai ser bem-sucedido se você for assim, igual aquele padrão, né, Vivi? Que hoje a internet está assim. É um ataque de todo lado. Se você não seguir o padrão, você não serve. É verdade, a comparação, né? A comparação, né? Você tem que ter aquele corpo, você tem que ter aquela forma. Se você não for daquele jeito, você não serve, você não se encaixa. Deus criou cada um de nós com perfeição. Nós somos perfeitas aos olhos do Pai. Às vezes eu não sou perfeita ao olho do meu irmão, ou ao olho daquela outra pessoa que está ali, né? Me olhando e me criticando. Mas aos olhos de Deus, você é perfeito. Que lindo. Né? E aí diz aqui que os teus olhos me viram quando eu era matéria imperfeita. No teu livro, todos os meus membros foram escritos, e quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus.
quão grande é a soma deles. Olha só, os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, ao seu respeito e ao seu respeito são maravilhosos. Olha. Deus nos ama de uma forma incondicional, né? E às vezes a gente não sabe quem a gente é em Deus e a gente, né, às vezes acorda de manhã, se olha no espelho e fala, ai, o que é isso que eu tô vendo aqui? Né? Sim. E a gente se compara com Exato. as coisas, as fotos, as modelos, as pessoas nas redes sociais, né? Por exemplo, se eu e Vivi a gente fosse se comparar com as pessoas que estão aí fazendo podcast, a gente não ia estar fazendo, né, Vivi? Não. Porque dizer, poxa, a gente, como a gente já falou algumas vezes, né? A gente é normal. Né? Essas gafes só eu que dou, tá? Mas é que a gente tá fazendo um trabalho aqui para Deus com todo o coração, mas sem ser pessoas que foram formadas, né, na área da comunicação, no marketing, né? Marketing, agora. Televisão. Então a gente está fazendo uma coisa bem simples, mas porque a gente sabe que a gente é em Cristo. E se Deus nos chamou para falar do amor dele, eis-nos aqui. Exato. Né, Vivi? É a confiança nessa identidade do Senhor, né? Porque, que nem a minha amiga fala, eu sou a campeã das gafes, né? Não. Então eu sempre falo, que a gente é normal. Todo mundo é normal, of course. Mas é o fato da gente fazer isso no nosso cenário de casa, né? Uma coisa bem simples, é o que a gente tem. E somos pessoas simples, né? Trabalhamos, somos donas de casa, enfim. Então, a gente tem que... a gente procura fazer isso realmente, porque nós temos essa identidade no Senhor, sabemos que Ele nos chamou para compartilhar, né? E aqui é a experiência que às vezes para a gente parece uma coisa tão simples, às vezes é tão significante para outra. O que nós queremos convidar você hoje a encontrar sua identidade no Senhor, para o que você foi chamada, tá certo? O que Deus tem para você? Quem é você? Quais são os seus talentos, né? Que estão aí enterrados. Olha, eu enterrei o meu por bons anos, né? Tô saindo da caixinha agora, né? E cada um de nós, né, amiga? Temos lá... Por quê? Que alguém lá atrás um dia disse, a sua voz parece uma taquara rachada. Nossa, tinha apelidos que machucavam, às vezes, a gente quando era criança, né? Lembrei que eu tinha uma amiga que... Gente, a família dela me chamava de maritaca. Aquilo eu ficava extremamente chateada. Mas aquilo me machucava, né? E me afetou como para me soltar, para eu poder falar. Então, às vezes, são coisas que a gente carrega lá atrás que muda, né? Ofusca, né? Apaga, acho que é a palavra mais correta, a nossa identidade. Aquilo que Deus nos fez, com os detalhes que Deus nos fez, né? Então... Você hoje, às vezes a gente está tão envolvida com o serviço doméstico, tão cansada, que a gente esquece o nosso lado feminino, de se cuidar, de olhar para si mesmo, olhar um pouquinho dentro de si. Ai, peraí, eu preciso ter esses meus 5 minutos para me cuidar, né? Sentar ali naquele silêncio, o momento que os filhos estão na escola, ter o seu tempo de qualidade, buscando o Senhor. Para que mais o Senhor? Claro que ser mãe é o principal ministério. Eu para mim, a Leslie também, a gente se dedica à nossa casa. Mas às vezes a gente está precisando ainda se buscar também a nossa personalidade individual. O que a gente foi chamada? Para né? Quem sou eu? E como a Leslie leu ali, Deus fez uma obra maravilhosa quando nos criou, né? E aqui também, ó, quer ver? Peraí. Efésios 2, verso 16, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada, deixa eu ver aqui, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Olha que lindo. Somos uma criação de Deus realizada. Você com cada detalhe, para de se comparar. Tá certo? Olha, gente, eu sou mais gordinha, tá? Mas para de se comparar. Eu não sou bonita. Não, eu não sou alta. Ou eu não sou, eu queria ser baixa. Eu queria falar mais bonito. Não, você tem seu talento.
Cada pessoa tem. tem, E né? você é perfeita, porque Deus a fez perfeita. Deus é um Deus que Com faz os obras seus dons e maravilhosas. seus talentos, você falando, né, das formas, e eu dou risada, porque eu me lembrei agora de uma amiga minha que ela não fazia de mal, né? Ela era bem honesta, ela era brutalmente honesta. E a gente servia, ela sabe quem é. A gente servia junto na igreja e às vezes eu começava a cantar. E ela era do louvor, então imagine só. Aí ela olhava assim, quando eu começava lá, aí ela olhava assim e dizia, irmã, por favor, esse não é o seu dom. Que triste. Olha, eu escutei ela cantando essa semana, eu falei, amiga, você canta bonito, para com isso. Foi, Não, eu nem sabia. gente, não me feriu, porque eu já sabia quem eu era em Cristo. Eu digo, amiga, doesn't matter, não importa, deixa eu louvar o Senhor, porque o que importa é o que sai do coração pro meu Pai. Pois é. Então, assim, eu tenho muitos outros dons e talentos. Mas isso, se a gente não saber quem a gente é em Cristo, te fere e você não canta mais e jamais vai falar em público. Por muitos anos eu entrei neste lugar, quando a pessoa jogava, né? Às vezes, ela não fez maldade, porque eu conheço essa pessoa de coração e eu amo de coração, ela sabe quem ela é. Mas, assim, se a gente não souber quem é a nossa identidade, a gente retém aquilo ali como, né, pessoal, fica ferido e vai pro canto da parede, não vai fazer mais. E Deus não quer isso, Ele quer uma vida livre, uma vida abundante. A gente foi criado com dons e talentos. E a gente tem que, como é que se diz? Valorizar o que nós temos, né? Eu falo, por exemplo, eu sei que eu não tenho o dom do canto. Mas nem por isso eu paro de cantar. Agora mesmo você não vai cantar lá no Ministério de Louvor, mas quando você está ali louvando... Mas esse domingo a gente tem um challenge, né? Então, esse domingo a gente tem um challenge que a gente foi convidado, né, para estar cantando junto com um grupo, mas a gente vai ser só aquela vozinha lá. Mas eu vou com alegria, mas eu entendo que eu tenho outro chamado, né? Eu entendo que eu tenho um chamado evangelístico, né, Vivi? Então, assim... Eu faço outras coisas, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, as pessoas podem falar o que falar, pensar o que pensar. O que importa é o que papai pensa ao meu respeito. Por isso que é importante a gente conhecer a verdade, a gente conhecer a palavra, para a gente saber quem a gente é em Cristo Jesus. Exatamente. Né, Vivi? Exatamente. O ponto da Alessia foi bem importante, porque quando você sabe quem você é, você não vai se machucar com uma palavra, uma crítica. Que acontece, né? Então, eu sei quem eu sou. E a hora que nós sabemos quem nós somos, a gente vive uma vida livre, né? Da condenação, né? Da comparação, né? Você começa a se tornar ser uma pessoa grata, satisfeita. Ok, né? Não tenho esse talento, deixa minha irmã cuidar daquilo, mas eu posso acrescentar fazendo isso aqui. E eu sei que Deus tem um propósito para mim. É verdade. Né? O outro ponto que eu tava... Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar só uma coisinha. Às vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo, Vivi. É verdade. A gente se cobra demais. Sim. Perfeccionismo, né? Às vezes a gente quer ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a funcionária perfeita, o corpo perfeito, tudo perfeito. Está tudo bem. Na fase que você está, Deus tem um propósito para isso. Não se, como é que se diz? Não se critique o tempo todo. Não diga, eu estou horrorosa, ou eu estou assim, eu estou assada. Olha para você mesmo e fala, tá tudo bem. Eu estou assim, mas eu vou trabalhar para melhorar. Porque às vezes a gente fica se sentindo horrível, péssimo, né? Tem as fases. Teve a fase há 20, 30 anos atrás, que a gente era esse palitinho, né? Não sei o quê. Aí hoje a gente quer viver, quer ter o mesmo corpo, a mesma cara, tudo de quando a gente tinha 15 anos. Não vai acontecer. Até se a gente fizer por onde, não vai ficar igual, nunca. Porque tem marca, tem história, tem vida que a gente viveu, experiências. E faz parte, as marcas que a gente tem, as estrias na barriga da gestação. Às vezes a gente fica triste, né? Mas foi uma experiência linda que a gente viveu de ser mãe, né? Uma cicatriz. Foi algo traumático, mas foi uma experiência para crescimento. Né? Então, ou foi a marca da sobrevivência. Olha, a segunda vida que Deus me deu, né? Aquela cicatriz é a marca de que eu quase morri, mas... A cicatriz é feia, não, a cicatriz é bonita, porque ela lembra o dia que eu nasci de novo, que Deus cuidou de mim. Então, assim, olhar com um olhar diferente. Ter os olhos bons ao seu próprio
respeito, né? Porque às vezes a gente consegue ver coisas boas nas pessoas, mas em nós mesmos, né? Sim. A gente fica sempre se criticando, não achando que é bom o suficiente, né? Sim. A gente realmente precisa nos ver como Deus nos vê. Sim. Né? Ele olha pra gente, Vivi. Quando ele olha pra Vivi, ele vê o Jesus, ele vê o sangue de Jesus, ele vê ela perfeita. Jesus olha pra mim, eu sou cheia de flaws, cheia de defeito, né? Mas ele olha pra mim, ele vê Jesus. E que a gente possa acordar a cada dia e se olhar no espelho e dizer, a gente pensar, né? Porque a gente pensa, né? Eu não estou muito satisfeita com o que eu estou vendo, mas dizer assim, bom dia, maravilhosa! Você acordou, vai ser um dia de vitória. Já ministrando em você mesma a palavra de vitória do dia, você... Tá lá, vou ficar mais linda, tô bem, mas vou ficar muito melhor, tô cuidando né? da minha saúde. E vou viver aquilo que Deus planejou para minha vida, e vou viver o que o Senhor, né, sonhou para mim, e ir atrás disso, né, Vivi? Sim, sim. Com os olhos no alvo, em Jesus, crendo no que Ele diz. Mas como é que eu vou saber quem eu sou em Cristo Jesus, Vivi? É conhecendo as Escrituras. O que a palavra de Deus diz ao meu seu respeito? Que nós somos feitos à semelhança de Deus, não é qualquer coisa não, gente. A semelhança do Pai, né? Nós somos o quê? 1 Pedro 2,9 diz assim, vós sois raça eleita. Olha isso. A gente é povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha isso, a gente é muita coisa. Sim. Filha amada, meninas dos olhos de Deus, olha os olhos de Deus, a pupila de Deus. Ai, gente, eu me sinto a filha querida, sabe? É a queridinha do Pai, do papai. nós somos. Sinta-se assim, porque é isso que nós somos, né? O Pai, ele olha para nós como princesas, aquela filhinha querida, né? Que cada detalhe em você foi feito por ele, né? Então, tenha isso, né, para você. Verdade. E só fechando um pouquinho, né? Acho que fechando, o mesmo acontece, né? Só trazendo que a Leslie hoje usou bastante termos aqui em inglês junto com o português dela. Sorry. Sorry. Tá vendo? Desculpa, acontece. Gente, não é por querer, gente. Oh, meu Deus. Não é, porque a gente tá aqui no Tennessee. Para quem não sabe, né? A gente tá no Tennessee. Tá no Tennessee, nos Estados Unidos. Então, o nosso dia a dia mesmo é mais em inglês e acaba que às vezes até some as palavras. Eu fui gravar um vídeo esses dias, não lembrava e tive que gravar de novo. E eu ficava, ai meu Deus, como fala aquilo, como é que fala? Acontece, porque às vezes você acaba se adaptando, né? E depois dos 40, né, minha amiga? Aí é que vai faltando as palavras, vai esquecendo, porque vai entrando umas novas no cabeçote. O computador tá sobrecarregado, espanhol, inglês, português e outras coisas. Aí você não fala nem inglês direito, nem espanhol direito, e nem o português, que você começa a esquecer ele. Aí é uma coisa de louco, gente. Deixa eu contar uma piada. Um tio meu, minha mãe veio, né, pra cá passar um tempo, aí ele. E aí, falando com a minha mãe, né? A senhora tá falando já alguma coisa? Ela disse, não. Ele disse, você cuidado, porque você não tá falando inglês e vai voltar muda. Porque esquece, né? Dá uma pane no cabeçote aqui. Dá. E eu vou falar, não é fácil não, a gente virar o botão. Eu acho que as crianças têm, os mais jovens, têm mais essa facilidade de mudar o botãozinho. Mas a gente, ó, já tá ali, parece que uma amiga revelou, depois dos 40, a coisa já fica mais complicada, né? Pois Deus. E, gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa, é um prazer estar com vocês. Eu dei uma pincelada num assunto bem bacana, que eu acho que merece a gente tratar no próximo. Sim. Que é essa questão da identidade, quando nós migramos para um outro país. Sim, é verdade. Porque a gente tem mulheres no mundo inteiro, né? O brasileiro espalhado pelo mundo todo. E mesmo assim, como é difícil para nós lidar com essa identidade, né? Estar num país que você... né, vai ter que seguir novas regras, aprender a andar, falar, comer, hábitos culturais. Então, esse é um assunto que eu dei uma pincelada no início, mas que eu queria deixar para a gente falar num próximo. Você que está nos seguindo aí, olha, trabalhar para isso. Foco nisso, segue o nosso canal, coloca o sininho, porque nós estamos colocando vídeo todas as semanas, uma vez por semana tá lá. Então, coloca no sininho para você ser avisado quando entra um vídeo novo e compartilha, sabe? É um bate-papo.
São uma conversa assim, agradável. É um bate-papo. Né? Tô aqui com a minha amiga, a gente ri, a gente dá gafe, né? E faz palhaçada. Ih, gente, vocês nem sabem, mas Ai, Deus. é esse momento com vocês, Muito né? gostoso. Então dá o seu like, dá uma curtida, né? Dá o seu like, compartilha e como fala mesmo? Subscribe? Inscreva-se. 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 Até o nosso câmera ali atrás, hoje ele soltou, ele não aguentou, assim. ele falou, opa, inscreva-se no nosso canal, mas é com muita alegria que a gente está aqui com vocês e a gente quer deixar essa palavra, né? Quem você é em Cristo, né? Ser amada de Deus, amado de Deus, escolhido, né? Cada detalhe seu foi feito com muito amor. Deus planejou uma vida maravilhosa para ser vivida aqui na Terra, que você possa viver essa liberdade em Cristo Jesus, sim, crendo que você é amado, você é amada, você é perfeita aos olhos do Pai. Você já viveu uma vida, né, até hoje, mas eu creio que Ele tem muito mais abundância. Creia nisso. Creia que todas as coisas você pode em Cristo Jesus. Você hoje tem a mente de Cristo. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para fazer diferença aqui nessa terra, com todos os dons e talentos que você tem. Que Deus continue te capacitar para viver a vida abundante aqui na terra que Ele sonhou para você. Amém? Amém. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Amém. Tchau!